Eu tinha decidido voltar a sair. Depois de um tempo solteira, me prometi um primeiro encontro sem roteiro fixo, só com requisito: leveza. Escolhi um vestido confortável, cabelo preso no alto para não brigar com o vento, e um perfume que cheira bolo pronto de domingo. Mandei mensagem para as amigas: torçam por mim. A Ju respondeu com o clássico: manda localização em tempo real. Ri, agradeci o exagero carinhoso e saí de casa com aquele friozinho de estreia. Nem frio, nem calor, um arrepio que avisa que a vida está andando. O restaurante parecia cenário de filme independente. Bulbos de luz, mesas pequenas que forçam proximidade, cardápio com descrições poéticas e garçons com passos quase coreografados. Cheguei antes, como sempre. Pedi água, respirei, ensaiei a primeira piada no espelho do celular. Quando li a mensagem cheguei, levantei, ajeitei o vestido, e vi ele, sorrindo. 2 passos atrás, uma senhora elegante, postura impecável, bolsa que não perde prumo. Essa é minha mãe, ele disse com naturalidade de quem comenta a previsão do tempo. Eu sorri por educação, por instinto e porque minha alma, nesse exato momento, preferiu hibernar para não atrapalhar. A mãe me cumprimentou com 2 beijinhos e um olhar de auditora gentil, não para reprovar, mas para entender o projeto. Sentamos, eu de um lado, ele no meio, ela do outro, e eu soube que meu objetivo seria sobreviver com graça. E, se desse, guardar material para rir depois. No cardápio, os pratos soavam como pequenas novelas: ravioli com lembranças de manteiga, peixe que prometia timidez, salada que se dizia crocante em 3 idiomas. A mãe abriu o meu e o dela, apontou opções com calma e comentou: gosto de prato que se apresenta. Nada que peça desculpas ao chegar. Eu quis rir e concordar ao mesmo tempo. As perguntas vieram em tom de conversa, mas com precisão de pesquisa qualitativa. Você prefere café coado ou expresso? Costuma chegar no horário mesmo quando ninguém espera? Qual foi o último concerto doméstico que fez sem chamar técnico? Respondi com humor e honestidade: coado, sim, resistência de chuveiro em tentativa controlada. Anotei mentalmente os testes invisíveis: guardanapo no colo, copo de água à direita, celular quieto. Escolhi rir na medida certa, não contida demais, para não parecer manual, não alta demais, para não competir com os talheres. Era quase uma coreografia. E eu estava dançando bem. O garçom tinha a paciência de quem já viu de tudo. Recomendou o ravioli, disse que o peixe é bom, mas tímido, e piscou quando a mãe perguntou sobre o pão da casa, como quem entrega um segredo. Vem quentinho, mas não se apaixone, senão perde o prato principal. No banheiro, encontrei uma moça retocando batom com expressão de quem está num reality show involuntário. Ela me olhou no espelho e arrematou: encontro com plateia? Assenti. Ela sorriu e respondeu: coragem. Se te oferecerem pudim para 3, aceite. O açúcar ajuda no humor. O celular vibrou no bolso do casaco. Grupo das amigas. A Ju perguntou se eu estava viva. A Paula mandou um gif de entrevista de emprego. Respondi com um emoji de microfone e um de sobremesa. Elas entenderam tudo. A sobremesa virou capítulo à parte. A mãe chamou o garçom com a autoridade de quem dirige coral. Pudim de leite, 3 colheres. Quando chegou, ela empurrou a primeira colher para mim, dizendo: doce acalma a alma. Acalmou um pouco. Pudim raramente erra como mediador. Entre um gole e outro, ele me contou que prefere café coado com filtro de pano. Tem gosto de casa de avó, disse. Concordei na hora. Falamos sobre o ritual de cozinhar sem pressa, sobre o silêncio que os sábados têm quando a gente acerta a playlist, sobre a vontade de colecionar canecas sem parecer acumuladora. Ele mencionou uma sorveteria de bairro, pequena, que serve pistache que pinta a língua de verde. Se a gente sobreviver a esse jantar, ele brincou, te levo lá. Eu respondi que sobreviver é meu esporte preferido. A mãe riu por tabela, o que significava aprovação temporária. A mãe gostava de frases lapidares. Bom garfo sabe pausar, prato bonito não alimenta conversa, sossego também é tempero. Eu anotava mentalmente como quem recolhe bordões para um caderno. Não era julgamento, era estilo.
E estilo, quando não fere, diverte. No trabalho, eu imaginava como contaria aquilo no café da manhã da equipe. Já vi a Paula anotando os melhores trechos e o Rodrigo defendendo o romance. Eu, narrador oficial de mim mesma, sabia que o segredo era não transformar ninguém em vilão, nem a mãe, nem o filho, nem eu. As amigas são minha central de controle emocional. Se eu mando um socorro sem contexto, elas já sabem acender a luz do farol. Naquela noite, escolheram o humor como boia. E eu agarrei. Aprendi que autocuidado às vezes é dizer vamos devagar. Não é castigo, é maturidade. A gente pode gostar de alguém, mesmo assim, dar um passo para trás para enxergar melhor o caminho. A cidade do lado de fora continuava com seus barulhos de terça-feira. Ônibus impaciente, moto que dobra esquina como se fosse canção, casal discutindo logística do pão. Eu me sentia personagem extra num cenário que aos poucos me aceitava como coadjuvante frequente. A música do restaurante fazia um jazz que não queria aparecer mais do que a conversa. Agradeci internamente. Trilha sonora boa é aquela que lembra a gente de respirar. Ele, designer, comentou que as cadeiras contam a história do lugar. Se são desconfortáveis, o dono quer giro rápido. Se abraçam, o dono gosta de conversa longa. Aquela abraçava de leve. Entendi o recado. Perguntei sobre o gato da foto. Chama-se Sábado, respondeu. Porque chegou num sábado e nunca mais saiu da agenda. Eu gargalhei. Gatos costumam impor feriados pessoais. Quando a conta chegou, eu fui direto. Vamos dividir. Ele aceitou sem teatro. A mãe, observadora, assentiu com uma microexpressão de aprovação que em linguagem materna significa diploma de primeiro nível. Na calçada, a brisa mexia no meu cabelo e nos bulbos de luz. Ficamos 1 minuto em silêncio bom, aquele que não cobra assunto. Dissemos que foi uma noite diferente. Eu completei, pelo menos rende crônica. No Uber, ri sozinha do roteiro inesperado. O motorista perguntou se o jantar estava bom. Foi educativo, respondi. Ele riu. Educativo é ótimo. Melhor que indigesto. Concordamos. No dia seguinte, escolhi o café grande e o mundo pequeno. Poucas abas abertas, muita água, um passeio curto na hora do almoço. Dei check nos meus humores como quem revisa a mochila antes de sair. Tudo no lugar. A mãe me mandou uma mensagem gentil. Gostei de você. Se topar, um café nós duas. Havia ali um pedido de desculpas sem palavras. Respondi com elegância. Topo sim, em outro dia com calma. Delicadeza salva pontes. Quando ele sugeriu a tal sorveteria, semanas depois, eu aceitei, com a cláusula sem plateia. Ele riu e concordou. Foi leve, doce, simples. Sorvete é uma boa metáfora. Derrete se a gente complica. Em casa, a rotina me lembra quem eu sou. Varro o chão ouvindo crônicas, dobro roupas como quem dobra pensamento, acendo uma vela de baunilha para avisar ao cérebro que a noite começou. Simples funciona. O varal, aquele da outra história, segue com opiniões próprias. Aprendi a posicionar pregadores de madeira com estratégia militar. Ele respeita. A geladeira ainda tem personalidade. Depois de uma manutenção honesta, fala menos. Quando estala, digo ok, entendi, e sigo em frente. Paz doméstica é um acordo coletivo. As plantas da janela sobreviveram. Converso com elas de manhã, sem plebiscito. Aguinha hoje, sol depois, paciência sempre. Elas me devolvem folhas tímidas e uma coragem verde discreta. Descobri o mercado certo e a hora certa de comprar pão sem fila. O caixa sabe meu nome sem saber. Eu sei o preço da manteiga sem olhar. Pequenas alianças urbanas. Testei looks que cabem na minha versão real. Nada que pinte personalidade que eu não tenho. Vestidos que não pedem desculpas, tênis que topam dança, casacos que me abraçam nos retornos tardios. No espelho, prático sinceridade. Você vai bem, se não for, volta. É meu jeito de negociar com expectativas sem perder humor.
Às vezes lembro da minha avó dizendo que primeiro encontro bom é aquele que dá vontade de comer pão com manteiga na volta. Concordo. Pão com manteiga é o antídoto universal para exageros sociais. Anotei uma receita que a mãe citou de passagem: legumes assados com tomilho. Fiz num domingo e ficou ótimo. De brinde, ganhei uma memória que não pesa. A chave Allen voltou à cena para uma prateleira nova. Aprendi que montar móveis é como encontros. Requer paciência, manual aberto e boa luz. Na fila do banheiro, ouvi conversas que dariam livros. Gente marcando médicos, gente marcando festas, gente marcando limites. O mundo cabe em corredores estreitos. Uma alça do meu vestido decidiu se rebelar na metade da noite. Ajustei com jeitinho e fingi que era coreografia. Foi. Improvisos fazem parte da coreografia social. A mãe falava baixo e claro. Quando quis reforçar algo, tocou meu braço levemente, pedindo licença à etiqueta. Eu respeitei. Nem toda invasão é agressão, às vezes é só tentativa de proximidade. Minha risada encontrou a dela num ponto médio. Descobrimos que temos humor parecido quando o garçom esqueceu um copo e eu brinquei que era taça reserva. Rimos de verdade, sem esforço. Notamos que as taças do restaurante tinham marcas de dedo de quem vive correndo entre mesas. Em silêncio, brindamos a equipe invisível que faz noite dar certo. O guardanapo era de tecido que não solta fiapo. O tipo de detalhe que minha mãe elogiaria. Enviei uma foto para ela, e ela respondeu: muito bem. E coma. Os temperos do prato realmente conversavam, mas cada um esperou sua vez. Eu gostaria que todas as conversas fossem assim. Há uma etiqueta invisível na boa troca. O aquecedor do salão fazia um barulhinho de respiração. Quase ninguém percebeu. Eu reparei, porque barulhos de fundo me acalmam. Parece que a noite tem pulmões. Lá fora, o vento brincava de levantar franjas. Aqui dentro, mexia no vaso da entrada. Um garçom aparou a planta como quem penteia a criança antes da foto. No caixa, duas pessoas discutiam quem tinha chego primeiro e terminaram dividindo a culpa e o docinho da vitrine. A convivência às vezes se resolve com açúcar. Parei na biblioteca do bairro antes do encontro e peguei um livro de crônicas. Na volta, li um trecho que parecia ter sido escrito para mim. O improviso é a ferramenta do tímido. A praça em frente ao restaurante tinha um banco torto que, por isso mesmo, abraçava melhor. Sentei 1 minuto antes de chamar o carro. O banco parecia cochichar calma. A sombra da árvore desenhava formas de folhas na calçada. Fotografei para lembrar que beleza barata existe em toda esquina, inclusive nas noites confusas. Uma televisão de bar ao lado mostrava um jogo sem som. Gosto desse absurdo. Pessoas em silêncio reagindo com atraso aos lances. Me senti parte de um coral sem maestro. Na vizinhança, a padaria já arrumava a vitrine de amanhã. Pão de queijo alinhado é promessa de mundo bom. Todo bairro tem seus santuários. Caminhei um quarteirão a pé antes de pedir o carro. Precisava gastar o resto de energia social acumulada. Quando o cansaço virou leveza, encostei no poste e chamei o Uber. Meu pai mandou uma mensagem curta. Chegou bem? Respondi com um sim e um emoji de pudim. Ele pediu a receita. Eu ri alto no corredor de casa. Meu irmão mandou um meme de primeiro encontro nível hard. Respondi com outro dizendo plateia paga couvert. Rimos virtualmente e cada um voltou ao seu seriado. O grupo do condomínio estava em chamas por causa de um sapato esquecido no hall. Fiquei agradecida por ter problemas domésticos tão resolvíveis. O elevador do meu prédio resolveu travar entre andares. Esperei 2 minutos, respirei fundo e apertei o botão novamente. Desceu. Eu também. A porta da minha casa rende de leve. Em noites assim, esse ruído soa como um bem-vinda com sotaque antigo. Gosto dele. Na portaria, o porteiro riu quando eu contei, por alto, que o jantar foi didático. Didático é bom, ele disse. Pelo menos não precisa de remédio para a digestão.
Criei a filosofia do pudim. Quando a conversa empaca, uma colherada de doçura ajuda o assunto a atravessar a rua. Não é fuga, é manutenção da boa vontade. No café com a mãe, dias depois, falamos sobre filhos homens que aprenderam, tardiamente, a lavar a própria louça. Ela sorriu com certo alívio e disse: "Estou treinando desapego." Aplaudi internamente. Tenho uma caixa de recordações bobas, ingressos de cinema, guardanapo com anotação, bilhetinhos soltos. Guardei ali uma microlista desse jantar. 3 colheres, pudim, jazz baixo, vento bom. Um amigo fotógrafo sempre diz que a melhor luz é a que não tenta ser perfeita. Eu concordo. Esse encontro teve luz real, às vezes dura, às vezes linda, quase sempre suficiente. Uma cadeira da mesa vizinha bamba virou metáfora de última hora. Dá para sentar, dá para conversar, mas de vez em quando é preciso reposicionar. É isso, reposicionar sem drama. Lavei a louça em silêncio ao chegar, e foi terapêutico. A água quente embaçou a janela, e eu pensei em como pequenas tarefas salvam grandes noites de descompasso. Endireitei o tapete da sala com o pé e me senti adulta. Tem ritos de passagem que não têm diploma, mas dão orgulho do mesmo jeito. Abri a janela para deixar a noite entrar e sair sem bater. A rua tinha restinhos de conversa. O prédio respondeu com um estalo discreto. Eu respondi boa noite. A cortina dançou um pouco com o vento. Gosto quando a casa coreografa por conta própria. Tira de mim a obrigação de entreter o silêncio. O relógio da parede parecia respirar no mesmo ritmo que eu. Talvez eu tenha inventado isso para me acalmar. Inventar calma também é uma habilidade. Ouvi uma buzina impaciente e alguém pedindo desculpa em voz alta. Achei gentil. Quando a rua pede desculpa, a cidade se torna mais habitável. O cheiro de alho refogado veio de algum andar. Nada reconcilia tanto quanto alho em fogo baixo. Perdoei a noite inteira em 3 inspirações. Meu prédio tem sotaque, um misto de madeira antiga e humor de encanamento. Já entendo quase tudo o que ele fala. Quando o silêncio real finalmente chegou, não doeu. Só se espalhou pela sala como uma manta fina. Cobre os pés com ele e agradeci o dia. No balanço, eu não transformaria ninguém em vilão. Houve tropeços, houve graça, houve pudim. E houve aprendizado. Primeiro encontro é janela, não vitrine. A gente se aproxima, observa, regula a luz e decide se quer abrir mais. Dessa vez, valeu abrir metade. No cardápio, os pratos soavam como pequenas novelas. Ravioli com lembranças de manteiga, peixe que prometia timidez, salada que se dizia crocante em 3 idiomas. A mãe abriu o meu e o dela, apontou opções com calma e comentou: "Gosto de prato que se apresenta. Nada que peça desculpas ao chegar." Eu quis rir e concordar ao mesmo tempo. As perguntas vieram em tom de conversa, mas com precisão de pesquisa qualitativa. Você prefere café coado ou expresso? Costuma chegar no horário mesmo quando ninguém espera? Qual foi o último concerto doméstico que fez sem chamar técnico? Respondi com humor e honestidade. Coado, sim, resistência de chuveiro em tentativa controlada. Anotei mentalmente os testes invisíveis. Guardanapo no colo, copo de água à direita, celular quieto. Escolhi rir na medida certa, não contida demais, para não parecer manual, não alta demais, para não competir com os talheres. Era quase uma coreografia. E eu estava dançando bem. O garçom tinha a paciência de quem já viu de tudo. Recomendou o ravioli, disse que o peixe é bom, mas tímido, e piscou quando a mãe perguntou sobre o pão da casa, como quem entrega um segredo. Vem quentinho, mas não se apaixone, senão perde o prato principal. No banheiro, encontrei uma moça retocando batom com expressão de quem está num reality show involuntário. Ela me olhou no espelho e arrematou: "Encontro com plateia?" Assenti. Ela sorriu e respondeu: "Coragem. Se te oferecerem pudim para 3, aceite. O açúcar ajuda no humor." O celular vibrou no bolso do casaco. Grupo das amigas. A Ju perguntou se eu estava viva. A Paula mandou um gif de entrevista de emprego.
Respondi com um emoji de microfone e um de sobremesa. Elas entenderam tudo. A sobremesa virou capítulo à parte. A mãe chamou o garçom com a autoridade de quem dirige coral. Pudim de leite, 3 colheres. Quando chegou, ela empurrou a primeira colher para mim, dizendo: doce acalma a alma. Acalmou um pouco. Pudim raramente erra como mediador. Entre um gole e outro, ele me contou que prefere café coado com filtro de pano. Tem gosto de casa de avó, disse. Concordei na hora. Falamos sobre o ritual de cozinhar sem pressa, sobre o silêncio que os sábados têm quando a gente acerta a playlist, sobre a vontade de colecionar canecas sem parecer acumuladora. Ele mencionou uma sorveteria de bairro, pequena, que serve pistache que pinta a língua de verde. Se a gente sobreviver a esse jantar, ele brincou, te levo lá. Eu respondi que sobreviver é meu esporte preferido. A mãe riu por tabela, o que significava aprovação temporária. A mãe gostava de frases lapidares. Bom garfo sabe pausar, prato bonito não alimenta conversa, sossego também é tempero. Eu anotava mentalmente como quem recolhe bordões para um caderno. Não era julgamento, era estilo. E estilo, quando não fere, diverte. No trabalho, eu imaginava como contaria aquilo no café da manhã da equipe. Já vi a Paula anotando os melhores trechos e o Rodrigo defendendo o romance. Eu, narrador oficial de mim mesma, sabia que o segredo era não transformar ninguém em vilão, nem a mãe, nem o filho, nem eu. As amigas são minha central de controle emocional. Se eu mando um socorro sem contexto, elas já sabem acender a luz do farol. Naquela noite, escolheram o humor como boia. E eu agarrei. Aprendi que autocuidado às vezes é dizer vamos devagar. Não é castigo, é maturidade. A gente pode gostar de alguém, mesmo assim, dar um passo para trás para enxergar melhor o caminho. A cidade do lado de fora continuava com seus barulhos de terça-feira. Ônibus impaciente, moto que dobra esquina como se fosse canção, casal discutindo logística do pão. Eu me sentia personagem extra num cenário que aos poucos me aceitava como coadjuvante frequente. A música do restaurante fazia um jazz que não queria aparecer mais do que a conversa. Agradeci internamente. Trilha sonora boa é aquela que lembra a gente de respirar. Ele, designer, comentou que as cadeiras contam a história do lugar. Se são desconfortáveis, o dono quer giro rápido. Se abraçam, o dono gosta de conversa longa. Aquela abraçava de leve. Entendi o recado. Perguntei sobre o gato da foto. Chama-se Sábado, respondeu. Porque chegou num sábado e nunca mais saiu da agenda. Eu gargalhei. Gatos costumam impor feriados pessoais. Quando a conta chegou, eu fui direto. Vamos dividir. Ele aceitou sem teatro. A mãe, observadora, assentiu com uma microexpressão de aprovação que em linguagem materna significa diploma de primeiro nível. Na calçada, a brisa mexia no meu cabelo e nos bulbos de luz. Ficamos 1 minuto em silêncio bom, aquele que não cobra assunto. Dissemos que foi uma noite diferente. Eu completei, pelo menos rende crônica. No Uber, ri sozinha do roteiro inesperado. O motorista perguntou se o jantar estava bom. Foi educativo, respondi. Ele riu. Educativo é ótimo. Melhor que indigesto. Concordamos. No dia seguinte, escolhi o café grande e o mundo pequeno. Poucas abas abertas, muita água, um passeio curto na hora do almoço. Dei check nos meus humores como quem revisa a mochila antes de sair. Tudo no lugar. A mãe me mandou uma mensagem gentil. Gostei de você. Se topar, um café nós duas. Havia ali um pedido de desculpas sem palavras. Respondi com elegância. Topo sim, em outro dia com calma. Delicadeza salva pontes. Quando ele sugeriu a tal sorveteria, semanas depois, eu aceitei, com a cláusula sem plateia. Ele riu e concordou. Foi leve, doce, simples. Sorvete é uma boa metáfora. Derrete se a gente complica. Em casa, a rotina me lembra quem eu sou. Varro o chão ouvindo crônicas, dobro roupas como quem dobra pensamento,
acendo uma vela de baunilha para avisar ao cérebro que a noite começou. Simples funciona. O varal, aquele da outra história, segue com opiniões próprias. Aprendi a posicionar pregadores de madeira com estratégia militar. Ele respeita. A geladeira ainda tem personalidade. Depois de uma manutenção honesta, fala menos. Quando estala, digo ok, entendi, e sigo em frente. Paz doméstica é um acordo coletivo. As plantas da janela sobreviveram. Converso com elas de manhã, sem plebiscito. Aguinha hoje, sol depois, paciência sempre. Elas me devolvem folhas tímidas e uma coragem verde discreta. Descobri o mercado certo e a hora certa de comprar pão sem fila. O caixa sabe meu nome sem saber. Eu sei o preço da manteiga sem olhar. Pequenas alianças urbanas. Testei looks que cabem na minha versão real. Nada que pinte personalidade que eu não tenho. Vestidos que não pedem desculpas, tênis que topam dança, casacos que me abraçam nos retornos tardios. No espelho, prático sinceridade. Você vai bem, se não for, volta. É meu jeito de negociar com expectativas sem perder humor. Dias depois, sentada num banco de praça com sorvete escorrendo pelos dedos, eu ri da lembrança da mãe com a caneta no cardápio e do garçom que salvou o pão da paixão. O segundo encontro, sem plateia, foi simples, como deveria. Conversa que não disputa, tema que não pressiona, risada que não pede licença. Se a vida insistir em me oferecer jantares com surpresas, que pelo menos venha com pudim e jazz baixo. Quando cheguei em casa, acendi a luz da cozinha e deixei a casa falar primeiro. A geladeira estalou, o corredor suspirou, a cortina balançou. Respondi a todos com obrigada por hoje. Há noites que são boas pelo que a gente come, outras, pelo que a gente entende. Essa foi das segundas. Dormi pensando que independência também é escolher o ritmo das histórias e o volume dos barulhos.